Um grande shalom a todos os meus irmãos. Nós estamos aqui pela graça de Deus com a intenção de termos um momento de meditação na palavra, de estudarmos a Bíblia, de ter companheirismo com os irmãos, de também responder algumas perguntas e no final termos o nosso momento de oração. Estamos agradecidos por estar vivos, né? Primeira coisa, a gente dá graças a Deus por estar vivo, né? Deus tem nos guardado e estamos aqui trabalhando pela causa do Evangelho, em prol dos filhos de Deus que ainda estão aqui na terra. Tenho certeza que se não fossem as misericórdias do Senhor, o acúmulo de pecado, de sujeira, de imoralidade, a vida suja da sociedade, os desafetos, a falta de respeito que a humanidade tem tido com Deus, se não fosse ainda pela igreja, pelos filhos de Deus na terra, Deus já teria exterminado com isto há muito tempo. Mas ainda estamos aqui, Deus tem um programa, Deus não altera o seu programa e Ele está esperando que os seus filhos, como o irmão Diego pregou, não é, venham a reconhecer a natureza, está esperando, clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Paulo escreve isto aos Romanos. E estamos trabalhando para que o povo perca a fé em qualquer coisa que não seja a palavra. Nós precisamos aprender a ficar com aquilo que está escrito. Não é um filósofo, não é um teólogo, não é a palavra de um pastor, não é? Nós precisamos de aprender a ficar com a palavra. Eu estou pregando, ontem à noite preguei Deus mantém sua palavra, e aquela foi o volume 1, aquela introdução de ontem à noite, e hoje, pela madrugada, eu estava lendo o volume 2 daquela mensagem, e o profeta William Branham, como um homem de Deus, isso é que me dá confiança de falar que o irmão Branham era um homem de Deus, ele disse que se eu falar qualquer coisa, ou a minha doutrina, sabe, de alguma maneira diferenciar da Bíblia, fique com a Bíblia. Quer dizer, a convicção é de trazer as pessoas para uma fé na palavra. E você vê que não há estrutura, o povo não está estruturado na Bíblia. Então foi ontem onde eu passei desde o arrependimento, o batismo, porque as pessoas estão na igreja, batismo, o que creem na fé, como se vestem, tudo porque não tem estrutura na Bíblia. Por isso as igrejas estão vivendo. E os grupos também, não é? Grupos que estão aí junto da própria mensagem, que você vê que as pessoas a gente não pode pegar, tomar um versículo da Bíblia isoladamente, ou um parágrafo da mensagem isoladamente, e fazer o povo crer naquilo. Nós precisamos do testemunho da Bíblia, porque afinal de contas a mensagem, ela não é nada se ela não tiver amparo com a Bíblia, não é? Então isso é uma coisa que precisa estar na nossa consciência. Os seguidores do José Smith, dos Mormons, sabe qual é o conceito que eles têm do livro dos Mormons e da Bíblia? Não sei muito. Não sabe? Isso é bom você, como pregador, saber. Eles dizem que a Bíblia não é nada sem o livro dos Mormons. E o livro dos Mormons não é nada sem a Bíblia. Para você ver que eles colocaram o livro dos Mormons no mesmo patamar da Bíblia. Então a gente não pode dizer a mensagem não é nada sem a Bíblia, ou a Bíblia não é nada sem a mensagem. A Bíblia é a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Não é? E o próprio William Branham, o profeta, ele teve este respeito com a Bíblia e nos trouxe a fundamentar aqui com a Bíblia. Então, por exemplo, se você ler aqui na Bíblia, por exemplo, vamos ler aqui, eu estou lendo, estudei isso ontem na madrugada, eu estava lendo e voltei hoje de novo, reli o livro, a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje de manhã eu tornei a ler, e aí eu li a carta de Paulo aos Efésios também hoje de manhã. Mas aqui na carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo, no capítulo 5 diz assim:
Digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Olha só, obras da carne. Adultério, fornicação. Qual é a diferença entre adultério e fornicação, irmão Dia? Adultério é para os casados e fornicação para os jovens. É o mesmo ato, O mesmo mas, ato. não é? Então, impureza, já se diz que é uma vida suja, lascívia. O que é lascívia, hein? Bota aí no pai dos burros aí para nós aí, o que é lascívia aí? Lascívia, porque as pessoas que estão em casa lê a Bíblia, se você não vamos ver aqui o que é lascívia. Idolatria é tudo aquilo que você coloca entre você e Deus. Feitiçaria, além do ato do feitiço, você também tem o quê? Rebeldia, né? Que é a mesma coisa. Inimizades, contendas, quer dizer, não é próprio de um cristão viver batendo boca, discutindo. Ciúmes, iras, pelejas, dissensões, quer dizer, divisões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias, quer dizer, comer demais também é pecado. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Agora, por que eu vivo uma vida suja? Uma vida cheia destas coisas aqui. Aí eu quero me esconder atrás de um parágrafo do irmão Brando, uma mensagem do irmão Brando, diz, não, aqui, olha, é próprio de um cristão esconder as falhas do outro irmão, as fraquezas. Fraqueza é uma coisa, o camarada ser praticante disso, sabe? Viver dessa maneira é muito diferente. Não é? Então a gente não pode se esconder atrás dessas coisas. Aqui não tem muito crente que diz assim, carne. Deixa eu ver o que é lascívia. É um substituto feminino, qualidade ou caráter lascívio, pessoa ou animal, ou felino, propensão para luxúria, sensualidade exagerada, lubricidade. O que é? O que não sei, até uma palavra muito mal colocada que as pessoas não sabem o que é luxúria. Você sabe o que é luxúria? Luxúria assim, eu já explicou uma vez. Já expliquei uma vez, né? Porque luxúria não é luxo. Luxúria é vida sexual, é vida promíscua sexualmente. Isso. É isso que é luxúria. Tá lá, tá vendo? Propensão para luxúria, quer dizer, gente que o negócio dele é sexo, sabe? É cobiça, sabe? Roupas. São adultérias, são roupas, tudo é lá, tá vendo? Sensualidade exagerada. Tá, exagerada, né? Você se expõe a essa coisa, da roupa. Então, isso aí é lascívia. Quem vive assim, então por que as pessoas se vestem na igreja com sensualidade? Porque não conhecem, querem estudar, não, mas porque é assim, nós estamos no outro século. Então, nós precisamos de aprender a ter fé na Bíblia. Exatamente. Não é? Você não encontra base para sujeira na Bíblia. E você quer me dizer que dentro da mensagem existe vaga para sujeira, base para sujeira? Sim, não. Então, o camarada vai lá, por exemplo, né? Eu já vi pastores que querem justificar a sujeira dele, aí diz assim, não, mas aí pega a mensagem respeitos. Aí diz assim, eu falei isso ontem à noite no púlpito, eu estou comentando a mensagem de ontem à noite. Diz assim, não, se você não pode respeitar o homem, respeita o seu ofício, o ofício que está no homem. Mas se o descarado é o primeiro a desrespeitar o ofício que ele tem, como é que ele quer exigir que os outros respeitem? Porque o camarada, você quer respeito, você dê respeito. Então viva como homem de Deus para ser respeitado. Você já pensou se as pessoas fossem pegar um versículo da Bíblia assim, de Hebreus que vai falar lá sobre Hebreus capítulo 13, né?
Você atente para a maneira do seu pastor viver e a fé dos tais imitais. Aí você vai atentar, aí você encontra um pastor mentiroso, aí você vai viver como ele. Então, se seguir ele como pastor, então viva daquela maneira. E vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Para o inferno. Para o inferno. Aí você não é um adúltero. Vai para onde? Não siga ele. Não, eu vou seguir o meu pastor aqui. A Bíblia disse que eu tenho que seguir meu pastor. O camarada é um adúltero. Se você seguir aquele adulto, vai para onde? Para o inferno. Então, para que a gente vai inventar agora? Não, tem que respeitar o ofício. Se o camarada não respeita, não é assim? Então, a primeira coisa que você tem que ver é isso. Tem pastor que gosta de viver discutindo. Está aqui, na Gálatas 6. Não é do reino dos céus, acabou. Pode viver, viver alimentando inimizades. Sabe? Você ter uma posição, está lá a mensagem, Deus mantém sua palavra, está lá, é claro, você vê ali uma linha divisória, sabe? O próprio irmão Branham bate nisto, sabe? Você não concorda, você não pode ser amigo do pecado, você não dá até para conviver com uma pessoa, deixa de lado. Mas não tem que alimentar inimizade. Eu não tenho inimigo. Quem está debaixo do sangue de Jesus não tem inimigo, irmão Diego. É verdade. Sabe? Não tem, porque eu estou aqui, eu reconheço que eu estou aqui por graça, por misericórdia, debaixo do sangue de Jesus. Se eu alimentar qualquer inimizade no meu coração, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é guardar mágoa no coração. E quem tem isso no coração, Deus jamais o perdoa, que é um pecado imperdoável. Porque se você não perdoar, Deus não te perdoa. Essa é a oração de Jesus. Então, o que nós precisamos entender, na verdade, quando a gente diz que Deus mandou um profeta, foi para nos fazer voltar para a Bíblia. Foi para que a gente acredite nas coisas da Bíblia e abra mão das coisas que estão contrárias às Escrituras. E é o que muita gente parece que não vê. Então, todos os aspectos, né, de roupa, de vida, aí vem de fé, porque eu ontem falei sobre arrebatamento. Mas por que eu tenho que inventar sobre arrebatamento? Sabe? Por que eu tenho que inventar? Não, porque nós já fomos arrebatados, porque uma nuvem apareceu. Nós estamos todo mundo aqui. Sabe? Vem padecendo aí. Então, se o arrebatamento aconteceu já em 63 ou em 77, porque eles já se discordam entre si, né? Não, foi 63, foi 77, porque o irmão Branham falou que haveria aquela visão dele. Ele achava que as 7 visões teriam se cumprido até 77. Então já se calculou uma data. Ontem você viu ali uma pessoa na live me perguntando sobre a questão de datas. E qualquer pessoa que tentar marcar datas, ele vai quebrar a cara. Vai bater com a cara na parede. Porque ninguém põe Deus na sua mão. Sabe? A gente é que está na mão de Deus. Então, a mensagem, o que você diria, irmão de... Você assistiu o culto ontem? Você não apareceu aqui, ué. Estava em casa, tranquilo, né? Então, o que você tirou do resumo da mensagem de ontem à noite para dizer para os irmãos aí? Eu estou comentando, mas eu quero que você comente agora. Assim, Deus nos enviou um profeta porque a igreja saiu fora da palavra, através os reformadores vieram, Lutero, Wesley. Eles tentaram de alguma maneira levar a igreja na palavra, mas não levaram completamente a igreja na palavra. E quando eles foram embora, a igreja realmente não se baseava na Bíblia, e cada igreja tinha sua teologia. É por causa disso que Deus enviou um profeta. Para quê? Para levar a nossa fé a crer exatamente no que está escrito. A nossa fé está baseada completamente no que está escrito. A cura está baseada no que está escrito. Não somos curados, não porque somos bons, somos curados porque está escrito que pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
E nós entraremos no céu não porque nós merecemos, mas porque nós cremos na sua palavra que diz que aquele que crê em mim terá vida eterna. Então, o profeta, ao longo da sua vida, ao longo da mensagem, sempre quis nos levar de volta à fé. Esta Bíblia que era julgada, empoeirada, que os teólogos fizeram tudo o que eles quiseram fazer, mas veio um homem para, como posso dizer, tirar a poeira da Bíblia. Tira a poeira, agora você sabe ver que a Bíblia fala assim, é desta maneira. É isto o porquê Deus enviou esta mensagem. Então, isto é para nós já deixarmos as coisas, os pensamentos das pessoas e crer exatamente no que está escrito. Mas você lembra ontem à noite que na mensagem Deus guarda a sua palavra, no primeiro volume, a primeira coisa que o irmão Branham conta foi a necessidade de ter um pastor que a sua fé estava na palavra. E ele contou que ele pregou, não foi? Como é que foi? Você lembra? Você vê como é que foi o resumo? Diga aí para o povo como é que foi. Quando ele disse que ele era jovem, né? O jovem pregador, ele foi pregar sobre Sansão. Aí lá a igreja tinha muitas irmãs velhas. Coraçãozinho mole, Coraçãozinho mole. Assistindo, e ele, quando ele estava pregando, ele fez tanta emoção. Tanto drama. Comoveu o povo. Quando terminou a pregação, aquelas velhas irmãs, foi maravilhoso, meu filho, foi bom demais. Mas o pastor dele, o Roy Davis, né? Roy Davis. Eu até citei o nome errado, porque eu falei David, né? Davis. 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 Aí fechou a cara. Chamou ele no escritório. Aí ele esperou. Agora eu vou chamar você no escritório também. Chamar o irmão Francisco no escritório, agora vocês vão estar apertados comigo. Aí ele esperava Roy dizer que foi maravilhoso, foi nada. Ficou bem sério, olhou bem sério para ele, que tudo que você fez uma baboseira, se eu posso chamar assim, sei lá, levou o povo na emoção. Só para emoção, né? Só para emoção. Aí ele contou a sua experiência quando era advogado, né? Ele tentou fazer a mesma coisa e ele foi humilhado, né? Teve um homem lá que diz: até quando nós vamos ouvir esse tribunal ter que aguentar uma coisa assim, uma coisa assim. Então ele aprendeu que o julgamento é baseado nas leis. Como advogado. Como advogado. E como na Bíblia. E como pregador, devemos voltar as pessoas a ter fé no que está escrito. E quando pregar alguma coisa, basear cada ponto na palavra de Deus. E esse é o sucesso. Então a gente aprende, né? Que você pode pegar. É impressionante, você pode pegar qualquer mensagem do profeta William Branham, mensagens duras, como nessa mensagem mesmo, ele chama duros pregadores. Na mensagem que eu preguei domingo à noite também, domingo à noite, e ele falando sobre... como é que foi? Qual é a mensagem de domingo à noite que foi? Domingo à noite. Eu estou pregando tanto que eu não sei mais nem os títulos mais, hein? Qual foi a domingo à noite? Levantando, tirando da história. Levantando, tirando da história. Ele dá duro também em cima dos pregadores. Ele condena os pregadores, tanto dessa mensagem como na outra. Mas você vê que a dureza do irmão Branham, mesmo com os líderes, tentando fazer com que as pessoas voltem a crer na palavra, né? Então, é uma coisa de chegar, mas não é. Ele não estava alimentando o fogo da inimizade, sabe? De ficar jogando, porque tem muitos pregadores que eles são ideologistas, ele cria um floreio mental. Mas qual é a estrutura da Bíblia? Aonde é que eles estão levando as pessoas? Né? Os pensamentos aqui, não, aqui nós precisamos simples. Então você vê que o irmão Branham, cada mensagem, cada tema, ele vai, mas quando você torce aquilo, você espreme aquilo, você vai ver ali, o suprassumo você vive uma vida que honre a Deus. Então tudo que nós estamos fazendo
nessas meditações nossas é fazer com que as pessoas voltem a sua vida para a palavra. Então vamos aproveitar para dizer aos nossos irmãos que você tem qualquer dúvida da Bíblia, por favor, possa mandar suas perguntas agora, porque senão a gente não vai ter tempo para responder. Nós já começamos um pouquinho atrasado hoje, porque eu tive um problema no trânsito para chegar aqui, mas você aproveite para mandar suas perguntas agora, porque nós vamos, daqui a poucos minutos, começar a responder as perguntas daqueles que querem saber algum ponto da Bíblia. E aproveitando também para lembrar que hoje à noite, às 7h30 da noite, nós vamos ter uma live com a participação do missionário Anthony Abman, que mora no Canadá, mas que fez um trabalho grande de tradução da mensagem e da Bíblia, introduzindo a mensagem no mundo árabe. Morou no Líbano, morou em diversos países ali, no meio dos muçulmanos, ele levou a mensagem para aquele mundo. Um desafio, foi banido de um país, teve que perder, comprou um apartamento lá que estava morando, daqui um pouco perdeu, enfim, teve que sair corrido, porque foi os próprios denominacionais e incentivaram que ele estava trazendo transtornos, né? Os muçulmanos e tal. E hoje ele tem um apreço muito grande, carrega uma carga no coração de uma dívida que nós, os gentios, temos com os judeus. Nós temos uma dívida com os judeus, que é a dívida de que, se você tomar o tipo da Bíblia, você vai ver que a Ruth, ela volta com Noemi, e a Noemi fica em casa. E a Ruth vai trabalhar, respigar, para trazer o sustento para Noemi. Então, é dever do mundo gentio trabalhar para sustentar Israel. Isso tem, de alguma maneira, que você vai pegar seu dinheiro e vai lá, mas quando a gente vai em Israel, você vai gastar no hotel, você está ajudando, turismo, você vai gastar na comida, você está ajudando, você compra uma lembrança, de alguma maneira você deixou imposto, deixou dinheiro lá. Então é uma forma de ajudar. O mundo todo vem para Israel e ajuda Israel. Agora, uma fase dessa, fechou o turismo. E nesta ajuda também para os judeus, tem uma questão que a própria ONU vem dificultando por causa dessa pressão internacional do mundo palestino. Você viu que o Lula foi lá e assinou um contrato, um acordo com os palestinos para apoiá-los. Aquela época do Yasser Arafat, aquele pessoal, o Lula foi lá e apoiou. Depois veio a Dilma também apoiando o mesmo sistema, só que contra os judeus. E aí, então, parece que não se deram bem, se deram mal, tanto um como o outro. E aí um termina, tem a roubalheira, tudo, mas tudo isso tem um fundo também. E Deus prometeu que aquele que abençoasse os judeus seriam abençoados, que amaldiçoasse seriam amaldiçoados. Então, nós temos ainda uma longa faixa de terra que os judeus querem fazer as coisas e os palestinos estão lá, dizendo, não, isso aqui é nosso, isso aqui... Só que na Bíblia, Deus nunca deu aquilo para os palestinos, deu para Abraão e sua descendência, o povo que foi peregrino no Egito e que foi para lá. Então, o irmão Abman está fazendo um trabalho colhendo assinaturas, assinatura eletrônica, né? Manda um e-mail, você só clica lá, sim, eu concordo. Concordo que a Bíblia diz que aquela terra foi dada aos judeus. Só isso, é uma confirmação. E isto ajuda a ser colocado diante das Nações Unidas como o próprio povo do mundo, eles estão fazendo isso em todos os países, e colocou também o Brasil, que é um país cristão, que muita gente tem muita admiração por Israel, porque na verdade é a Bíblia, o irmão Branham chamou isso de o relógio de Deus, para que nós também pudéssemos dar o nosso aval lá, né, que nós concordamos. Eu mesmo já assinei, já entrei lá na página, você foi lá, tu também assinou também, e eu acredito que todo mundo que tem e-mail precisa assinar. Então, o irmão Abman vai falar sobre esse projeto hoje e vai deixar à disposição, e eles precisam, me parece que 2.000 assinaturas,
com 260 ontem. Quando eu assinei, eu fui o 29. Tudo foi o 28, hoje já estão com 260 assinaturas. E nós estamos aqui, esperamos que, com a assinatura do povo que nos acompanha, nós possamos ajudar a chegar a essa situação aqui, tá bom? Então, vamos lá para as perguntas, vamos ver se nós temos aí. Não se esqueça hoje, inclusive comente, envie aí, o Túlio vai colocar aí um banner aí, uma arte aí falando sobre esta live de hoje à noite, às 19h30, e eu peço a todos os irmãos, não é nada difícil para nós, é muito simples, é o nosso apoio, dizendo que nós acreditamos que Deus deu aquela terra a Abraão. E tem um vídeo muito bonito demais este vídeo que eles gravaram sobre a terra de Israel. É uma beleza, e eu convido você para assistir, vai estar lá também, nesse documento, que me parece que são, 37 minutos, 35 minutos por aí de duração, mas é uma coisa linda, falando sobre a história, desde o chamado de Abraão, aonde Abraão esteve em cima do monte, e Deus disse, olha a terra que eu tenho que dar para vocês por herança. É uma coisa linda, é uma coisa muito bonita esse vídeo, que vai estar também à disposição para todo mundo assistir. Mas vamos lá para as nossas primeiras considerações hoje. Meu coração amanheceu, pegando fogo. Não é porque tem um corinho antigo, sabe? Que eu tenho certeza que o irmão Leonardo Gama, que é aniversariante do dia hoje, não sabe. Mas tem um corinho antigo que a gente cantava assim: meu coração amanheceu pegando fogo, lá do céu foi Jesus quem o mandou. Meu coração amanheceu incendiado, foi a palavra de Deus quem o queimou. Fogo, fogo, o coração. Coração da família, coração do filho Leandro, olha só, hein? O coração do filho, o coração do pai é apaixonado pelo filho, o coração do filho é apaixonado pelo pai. Agradecido pela vida do meu pai, Leonardo Gama, homem da minha vida. O amo muito, que Deus, na sua infinita graça, o abençoe abundantemente daqui até a eternidade. Olha o sentimento do Leandro, irmão Léo, e é o nosso sentimento também. Nós amamos você, seu trabalho, seu esforço, sua conduta de vida, dedicação. Deus te abençoe. Um abraço aí do seu pastor, do irmão Diego também, do Túlio, e a Janete está aqui, o irmão Daniel também. Todos nós admiramos você, gostamos muito do seu trabalho. Deus te abençoe muito, irmão Léo. No início da vida evangélica, fui batizada num tanque batismal com água. Não sou batizada no Espírito Santo ainda. Qual é o batismo que o Senhor fala que devemos ser batizados? Batizado nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se quem te levou no tanque batismal usou as palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ficou te devendo o nome. Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Deus é Pai, é Filho e tem um Espírito, mas tem um nome. Eu sou Pai, eu sou Filho, eu tenho um Espírito, eu tenho um nome. Meu nome é César, e o nome de Deus manifestado aos homens é Senhor Jesus Cristo. E batizada com o Espírito Santo é uma questão de, simplesmente, de conceito. Se a senhora é pentecostal, disseram para a senhora que enquanto a senhora não falar a língua, a senhora não tem o Espírito Santo, mas isso nunca foi a evidência da Bíblia. A Bíblia mostra batismo com o Espírito Santo não como línguas estranhas, mas como uma vida transformada. Ismênia Cavalcante, peço oração pelo pai da Débora, que está com câncer na bexiga. Vamos orar sim, irmã Ismênia, agora mesmo. Maria Gorete, olha só quem apareceu hoje, a irmã Gorete. Bom dia, pastor, um grande shalom para todos, com saudades do senhor. Olha só, ô Giva, cadê meu abraço, irmão Giva? Não sai nem um abraço, nem de longe, Deus abençoe vocês, irmã Gorete, irmão Giva. Eunice Vidal, shalom a todos. Pastor César, mande um parabéns para minha filha Tainara,
que está completando 9 anos hoje em Carpina. Ô, Tainara! Tainara quer se batizar. Vamos batizar a Tainara, irmã Eunice. Deus te abençoe, Tainara. Seja bastante feliz, bem crente, uma serva de Deus exemplar. Tudo de bom para você, minha filha. Bom dia, pastor César. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Deus nos perdoe. Deus não perdoa os fornicadores. E me explique o que são pessoas incrédulas. Irmão, olha, Deus perdoa fornicadores, sabe? Você teve uma vida que fez atos imorais, atos ilícitos antes do seu casamento, e você não conhece, você se arrepende, Deus perdoa. Agora, se você quer continuar fazendo isso aí, a Bíblia é clara em dizer que para aquele que faz agravo ao Espírito da graça voluntariamente, não resta sacrifício. Agora, a incredulidade é uma pessoa que está aqui com a Bíblia na mão, lendo, e diz que crê, mas não obedece. Ele pode dizer que tanto que ele crê, mas na verdade, se ele cresce, ele obedecia. Então, isso aqui é incrédulo. É aquele que sabe que está, que tem uma coisa correta para fazer, ele duvida. Eu vou fazer isso. Pronto, então é assim. Esses são os incrédulos. Tem muito com a Bíblia na mão, viu? Shalom a todos. Irmão Samuel de Recife. Agora Samuel em Recife tem muitos, né? Estive muito gripado. Esse é o Samuel Gonçalves. Eu soube que o senhor teve gripado mesmo durante o final de semana, mas aquela receita da cebola me ajudou muito, tá vendo? Deus abençoe esta live que cuida da alma e do corpo. Amém. Tá vendo aí? É verdade, essa é uma experiência. Ontem, a Marta, que trabalha lá em casa, chegou lá com o nariz, estava corizando, que estava escorrendo assim, baixava a cabeça assim, foi lá, Janete falou com ela, pegou uma cebola, pegou limão e pegou mel, espremeu e fez, olha. Mas, olha, eu nunca tomei não, sabe? Isso aí não, porque até agora não precisei, porque eu vi uma doutora falando sobre isso nessa época agora. Mas ela pegou, tomou, sabe? O outro garoto da irmã também que esteve em casa ontem falou que tomou também. Irmão Francisco disse que tomou também. Irmão Francisco chegou com a garganta ardendo, o nariz ardendo, tomou, mas disse que o negócio desceu, parecia que estava queimando. Mas olha, disse que foi tirado com a mão, sabe? Muitos testemunhos, irmão Samuel. Deus te abençoe, um abraço, meu. Saulo José, pastor, peço oração em meu favor, tenho que pedir, pois o Senhor ouvirá o clamor do justo, e sem oração sei que não ficaria melhor curado, pois só o Senhor é quem pode me dar esta bênção no nome de Jesus. Vamos orar, irmão Saulo. Irmã Ana Maria, Deus abençoe, pastor César, irmão Die, amém. Isabel Zago, peço oração em favor do pastor José Mendes, de Guiné-Bissau. Vamos orar. O que está com o irmão José Mendes, hein? Será que ele também pegou o Covid lá ou é algum outro problema? Né? Da África, né? Esse pastor. Guiné-Bissau, Guiné-Bissau, África. É África. Pastor César, o que significa unicismo? Olha, é uma coisa que é única. Por exemplo, existe uma diferença entre um grupo chamado unicista, que eles acreditam assim, que Jesus é o Pai de Jesus. Nós não acreditamos assim. O profeta não creu no unicismo, que isto seria uma coisa anti-escriturística. O irmão Branham nos ensinou na unidade de um corpo com o espírito. Então, o espírito é quem gerou o corpo. Não é Jesus gerou Jesus. Não, é Deus, o espírito, que gerou um corpo para fazer a sua habitação. Então, ali está. A diferença do unicismo é que Jesus gerou Jesus. E nós somos da unidade, então nós cremos que um Deus Espírito, infinito, invisível, gerou um corpo para ele habitar neste corpo. Este corpo se torna seu tabernáculo aqui na terra, que é chamado de seu filho. Mas não pode ser dessa maneira como o unicismo prega. Márcia Nóbrega, bom dia, Deus abençoe a todos, sou de Recife. Pastor César, peço oração pela minha filha,
A Alexia, de 9 anos, que está com muita dor na barriga. Vamos orar também. Irmão José Roberto, um grande shalom. Irmão Roberto do Boi Seco. Olha, Boi Seco, Deus abençoe todos vocês aí. Um grande shalom a vocês. Bom dia, pastor. Poderia me explicar João 14:16? Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Se você pegar o João 14, o verso 17, ele já explica isso aí. O Espírito de verdade, que o mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que ele, como homem, não poderia continuar. Se ele continuasse aqui, ele estaria comigo. Mas se ele saísse da forma humana e voltasse como o Espírito, ele não somente estaria comigo, mas estaria em mim. Então ele disse, o mundo não vê, nem o conhece, mas você já conhece esse Espírito que eu estou dizendo que vai, porque hoje ele habita, ele está aqui com você, mas ele vai estar em vós. Daí para frente, é assim que nós cremos. Rubens da Silva, da Itália. Opa, Deus abençoe vocês aí na Itália. Itália agora está vendo período de frio ainda? Mês de abril, está entrando o verão agora. Vai começar, né? Verão ou primavera? Primavera, né? Gostaria de oração para minha irmã Andréia da Silva, pois está na igreja que acredita de ser pastora. Falo com ela, mas ela não ouve, me ignora. Ela procura ser pastora. Olha, irmão Rubens, não discuta fé. A gente pega a Bíblia, mostra para a pessoa uma vez. A pessoa não quer. Se você começar a insistir, aí é que parece que... Você já viu aquelas histórias de dizer que uma mãe olha para uma filha que está namorando com um rapaz e diz, não namore não, que isso aí é preguiçoso, não vai dar certo, não dá certo para casar com você. Olha, quanto mais essa mãe falar isso, aí é que a moça vai mesmo. Então, irmão Rubens, olha, do mesmo jeito eu quero dizer, sabe o que você deve fazer? Ela não ignora a sua palavra, ignore a condição dela. Deixa ela, apenas ore secretamente que Deus muda esse quadro. Daqui um pouquinho ela vem te perguntar onde é que está mesmo aquilo na Bíblia e você mostra e Deus abre a situação. Tá bom assim? Andreina Brites, lá de Carpina. É o povo, é a esposa do irmão Júnior Albuquerque. Deus abençoe vocês aí, Deus continue abençoando. Bom dia, gostaria de saber se o profeta falou algo a respeito de orar às 9, às 12 e às 3 da tarde. Falou, irmã. Nós temos uma carta que o irmão Branham conclama, não é? Naquela época ele chamou, não é que ele estabeleceu o horário para você orar às 9, às 12 e às 3 da tarde, mas numa época em que ele estava vivo, ele disse que chamou o povo para fazer uma grande corrente de oração ao redor da terra, que os horários são diferentes. Por exemplo, agora mesmo nós temos aqui 15 para as 10 da manhã. Lá no Canadá são 15 para as 7. É lógico que eu não ia fazer a corrente de oração se eu for orar aqui às 9 da manhã. Então eu tenho que cada coisa... Deixa eu ver aqui. Então eu tenho que aprender... A ponderar essas coisas. Se a senhora quer orar aqui às 3, às 9 e às 12, não há problema. Só que o horário lá não vai fazer essa corrente de oração que o irmão Branham falou. Mas nós podemos orar às 3, às 9, às 12. Eu conheço irmãos que fazem isto. E eu acho que é muito bom se a gente pudesse orar 5 vezes por dia, 10 vezes por dia. Seria maravilhoso. E se a gente não pode, a gente ora o tempo todo. Aonde você está, esteja sempre em espírito de oração. Muito bem, cadê o Altair lá? Bota lá, deixa eu ver lá o irmão Altair. Ô, irmão Altair Barbosa, favor, peça ao irmão César Augusto para comentar o que os pastores do Brasil se calaram. Mardoqueu não chamou Esther a juízo quando ela se acovardou? Os pastores não? Eu não entendi bem a pergunta. Os pastores se calaram, Mardoqueu não chamou
Esther a juízo quando ela se acovardou. Não, o Mardoqueu deu uma chamada na Esther quando ela quis contar uma conversa mole lá, dizendo que não era dia de entrar na frente do rei e tal, e ele chamou e disse, olha, vamos ter coragem, porque se você está pensando que você vai escapar do juízo, Deus levanta outra pessoa e você vai morrer também, né? Chamou a atenção, e a gente precisa de entender que cada um de nós fomos chamados nesta era para poder fazer intercessão, sabe? Então é hora de todos nós aprender a jejuar pelos nossos parentes, como a Esther jejuou pelo seu povo, orar pelos parentes, orar pelas pessoas que estão perdidas, porque na verdade o povo ia se perder todo. Essa posição de Mardoqueu ajudou Esther e fez com que a Esther ajudasse toda uma nação. Então você também, quando é ajudado por Deus, você acaba ajudando muita gente a se salvar também, né? Não vamos ser covardes, não. Vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos jejuar para Deus salvar aqueles que estão ao nosso redor. Muito bem, Suzete Costa. Eu ouvi uma pregação de ontem, o pastor frisou sobre o ministério profético de Jesus. Pode, por favor, falar sobre todos os ministérios de Jesus? Eu nunca tinha ouvido falar. Muito bem, irmã Suzete. Jesus, aqui na terra, foi chamado por 3 nomes: Filho de Deus, Filho do Homem e Filho de Davi. Estes são 3 ministérios que ele, na verdade, cumpre. Primeiro, como Filho do Homem, ele exerceu aqui na terra o ministério de um profeta. É assim que Ezequiel e os profetas são chamados, de Filho do Homem. Então é um ministério de Deus em um homem, fazendo dele um profeta. Isto era o que Jesus foi chamado. Lembra lá em Lucas 24? De que vocês estão falando? Nós estamos falando de um varão, profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. Estava se referindo a Jesus, que então ele foi o profeta dos profetas. Esse é o ministério de Jesus como profeta. Como Filho de Deus, a senhora lembra no Velho Testamento que existia um ministério sacerdotal que veio da casa de Levi? Ele foi o sumo sacerdote, é o sumo sacerdote, conforme Hebreus, que intercede por nós, quer dizer, que oferece um sacrifício, ofereceu a sua própria vida em sacrifício por nós. E hoje, neste presente momento, ele está assentado no trono da intercessão, ou seja, ele faz intercessão por nós, os pecadores. Então, este é o ministério de Jesus como Filho de Deus, é o ministério sacerdotal. Como filho de Davi, ele virá e se assentará. Você lembra que Jesus foi chamado de filho de Davi? Então ele se assentará no trono quando ele vai reger todas as nações no milênio. Então ele será chamado de filho de Davi. Estes são os ministérios de Cristo Jesus, nosso Senhor, como rei, sacerdote e profeta. Gabriela Pereira, Deus te abençoe. Pastor, ore por mim, pelo meu esposo, que restaure o meu casamento, em nome de Jesus. Eu creio no poder de Deus e Deus seja louvado. Olha, irmã Gabriela, eu ontem mesmo falei com uma irmã aqui, que disse que fazia 16 anos que era casada, e era 16 anos de briga. E casamentos, eles normalmente fracassam porque os dois gostam de brigar, sabe? Discutir, tem sua opinião, tem seu gosto, ninguém quer abrir mão, sabe, da razão e ceder e fazer o que o outro gosta. Quer que o outro faça o que ele gosta. E acha que o outro tem que calar e tem que viver. Então, a primeira coisa, nós vamos orar, mas reveja a sua conduta também com seu marido, que é muito importante. Se você trata ele bem, ou tratava, ou trata bem, trate melhor. Seu casamento vai melhorar muito. Deus te abençoe. Rogério Pinheiro, paz do Senhor, explique Lucas 11, 50, 51, onde Jesus fala da morte dos profetas. E é correto dizer que Abel profetizou o plano da redenção?
pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio. A geração que Jesus estava se referindo é a geração dele, porque ia derramar o sangue do maior dos profetas, que era Cristo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Assim eu lhe digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. E você vai ver que ela ia culminar, ela derramou o sangue desde Abel até Zacarias e ia derramar o sangue do profeta dos profetas, que era Jesus. E ele responsabilizou aquele povo. Não só aquele, mas as gerações futuras de Israel também foram responsabilizadas. Rosália Maria Silva, peço oração pela família. Manuel Francisco Nascimento. Pastor César, um pastor da mensagem que coloca para a igreja assistir pela tela um pastor da Assembleia. Está com o espírito certo ou errado? Como é que é? Um pastor da mensagem colocou um pastor da Assembleia para pregar para a igreja dele? Olha, irmão, eu não sei que pastor é esse, e eu acho que o senhor deveria procurar esse pastor e perguntar para ele se ele está com o espírito certo ou errado. Meu irmão, o senhor está certo mesmo de colocar um assembleiano para pregar aqui, porque parece que o espírito é de assembleia, né? Parece, né? Mas, contudo, é com o senhor aí. Chama ele aí, conversa com ele, pergunte para ele. Eu, particularmente, não faria, mas cada qual é cada qual. Para Josefa Clarice, o senhor pode me explicar Ezequiel, capítulo 3, verso 21, obrigado. Ezequiel 3, verso 20 e 21. Ele me disse, filho do homem. Não, tem que descer. Desce. Verso 20 e 21. Também quando um justo se desviar da sua justiça e fizer um mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá, uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Desce um pouquinho mais, por favor. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Olha, se porém você advertiu o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você está livre da culpa. Sabe que nós vemos uma pessoa cometer alguma coisa errada, você propõe a ele dizendo que aquilo não é correto viver. Ele endurece e continua a sua vida de prática. Então, automaticamente, se ele morre naquela condição, ele está perdido, porque você fez seu papel. Se você viu e, ao invés de advertir, saiu falando, comentando e fazendo o que não deveria fazer, a responsabilidade Deus vai cobrar de você. Você devia ter cobrado dele, você fez isso e você fez isso. Mas se você falou com ele, ele aceitou a advertência e abandonou o erro, você está livre e salvou a vida dele. É assim que está escrito lá na Bíblia. Benedita Oliveira Medeiros. Bom dia, me explica uma coisa. Meu pastor fala que a fé da igreja não é mais do que a do pastor. Se a fé do pastor é pouca e eu peço a Deus para aumentar a minha fé, como é que fica então? Olha, a primeira coisa é isto, sabe? É que, na verdade, a irmã Benedita, muitos pastores que estão ocupando o lugar de um pastor e que às vezes não tem um chamamento para aquilo. A prova que ele tem uma fé de levar as pessoas. Como é que eu posso ser pastor e eu pregar para as pessoas se prepararem para arrebatamento? Precisa ter fé. Fé de rápido. Fé para orar por uma pessoa e ela ser curada. Fé para orar e Deus resolver um problema. Se um pastor não tem essa qualidade de fé, então eu não sei que fé que ele tem. Qual é a fé que ele tem? Ele está dizendo que está pregando, que ele é pastor, mas você não crê nessas coisas. Então eu acho que a fé do pastor
é aquele que estimula as pessoas a subir na fé, para chegar a alcançar todas as promessas de Deus e não ter impossível diante dele. Isso é uma fé que todos nós precisamos de ter. A senhora deve ter, que eu estou pedindo para aumentar. Deus, aumenta a minha fé. Mas para quê? Para que qualquer dificuldade que vier no seu caminho, a senhora possa superar. Será que seu pastor não tem esse tipo de fé? Está ruim. Maria Glória, pastor César, o espírito de uma pessoa que já morreu se reencarna na pessoa viva? Pode me explicar? Não, irmã. Quem já morreu, toda essa questão de reencarnação é uma falácia, é uma mentira. Não existe tal coisa como reencarnação. Primeiro, para você entender que não existe, olha, a população do mundo, há alguns anos atrás, eu digamos que era 1 milhão de pessoas, hoje tem 7 milhões. Pô, mas como é que... 7 bilhões. 7 bilhões. 7 bilhões. 7 bilhões. Veja, tinha digamos aí, na década de 60 tinha 1 milhão, hoje tem 7 bilhões, ou 7 milhões, 1 bilhão, hoje tem 7 bilhões. Como é que se tinha aqui 7 bilhões de pessoas, ou 1 bilhão de pessoas que morreu? Preste bem atenção, se tinha 1 bilhão de pessoas que morreram, e esse 1 bilhão de pessoas iam reencarnar. Veja, nós temos 7 bilhões, então de onde vieram 6 bilhões? Isso não é reencarnação, não existe reencarnação, não é? Não existe. Se a população, se tivesse 1 bilhão era o máximo de pessoas que já existiram, ou estavam existindo, como é que aquelas outras iam reencarnar? Então isso já é por si só um argumento humano, mas quero dizer para a senhora, não existe. Cada um de nós vamos prestar conta dos nossos atos. Se a reencarnação existisse, digamos que eu nasci neste corpo, morri, venho no outro corpo, morri, vim no outro corpo, morri. Quando Deus fosse chamar para me prestar conta dos meus atos, em qual corpo eu ia prestar conta? Então são coisas que você vê que não tem nenhum fundamento. Então essa questão de reencarnação é uma doutrina espírita que a Bíblia condena e que não existe nenhuma fundamentação para isto. As pessoas são enganadas e acreditam nessas bobagens. Pastor César, peço oração ao meu favor por coágulo que apareceu na minha perna direita como anticoagulante para hipertensão pulmonar. Deus, como é que é? Tomo a anticoagulante para hipertensão pulmonar. Deus abençoe a irmã Marta. Vamos orar sim, irmã Marta. Apareceu. Elisa Travassos. Pastor, ore por nós. A família Travassos, minha tia Deusa faleceu. Que Deus conforte a família. Cíntia Travassos e familiares. Deus abençoe vocês, a família Travassos. Maria de Fátima, de Campina Grande, peço oração por mim e pelo diácono William Nunes. Deus vos abençoe. Lúcia Maria Marques. Bom dia, por favor, me explique sobre esta visão de Daniel 8. Acho que é aquela visão que eu fiquei devendo, não foi? Dos animais, que eu nem, para ser verdadeiro, eu esqueci, nem olhei. No ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão, a Daniel, daquele que me apareceu no princípio. Eu vi na visão que sucedeu e vi que estava na cidade de Suzã, no princípio de Elão, pois a visão que estava junto ao rio Ulai. Levantei os meus olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas olha, esses animais aí dos chifres aí, eu me lembro agora vagamente, que era a representação de uma nação, não sei se eram os medos e persas que vieram contra os babilônicos, derrotaram os babilônicos, acho que creio que era assim, e você vai ver que depois aparece um carneiro que dava amarradas, exatamente isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar essa resposta, irmã, eu vou olhar direitinho essas nações aqui, que eu não me lembro quais delas são agora, e não vou... Eu sei que são nações que estão se debatendo com outras nações que vão vencer e vão lançar isto para uma guerra e vai ser destruído. Esses 2 animais aí, tanto o carneiro como
o cordeiro, o carneiro, né? Um carneiro que tinha 2 chifres, depois viu um outro carneiro. São 2 nações que vão se confrontar. Agora não me lembro qual delas aqui na minha mente nesse momento. Weila Gama da Silva, olha quem apareceu, irmão Weila, lá do nosso Amazonas. Olha, irmão Weila, eu desde ontem carrego no coração um peso e ontem mesmo levantei lá em casa as minhas mãos, pedindo a Deus que mandasse embora do Amazonas essa praga, essa peste desse coronavírus. Sei que vocês viveram aí no Amazonas um momento de dificuldades, mas pode acreditar que nós estamos crendo de uma virada muito grande aí. Deus abençoe. O diabo está bombardeando aí, porque Deus vai fazer um grande mover aí também no Amazonas. Bom dia a todos. Qual o livro da Bíblia e capítulo está escrito? Só pode ser pastor quem casa com uma virgem, e pastor não pode casar com viúva. E pastor pode casar. Não pode casar com a viúva de um pastor. Não, o pastor pode casar com a viúva de um pastor. Isso é Ezequiel, me parece que é o capítulo, está pegando o livro, né? Me parece Ezequiel, capítulo 22, se eu não estou equivocado. Agora se está capítulo de cor, vamos ver aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui com o Google aqui. Como é que é? Sacerdote casa com virgem, né? É isso, né? Sacerdote só pode se casar com uma virgem. De acordo com o Portal Galego da Língua, os sacerdotes somente podem casar com uma virgem e não com 44. uma mulher já desgastada por coitos repetitivos. 44. Ezequiel 44. Deixa eu ver, parece que o verso era o 22. Eu só pensei que era o capítulo 22, mas é o verso, tá vendo? E eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão se casar com mulher virgem da descendência israelita ou com viúva de sacerdote. Tá aí, irmã Weila, Ezequiel capítulo 44, verso 22. Isaías Vargas. Shalom, jovem batizado usar bermuda é errado? O que o senhor me diz, jovem? Irmão, olha, eu disse ontem, respondendo uma pergunta, que bermuda deveria ser usado. Perguntaram qual é a idade, eu falei 10 anos, 12 anos no máximo, viu? Daí para frente você já entra na idade da responsabilidade. Para que usar bermuda? Vamos, me diga aí, qual é a diferença, hein? Tem um palmo e pouquinho de perna mais para baixo na calça, tem dificuldade de usar isso? Eu acho que isso não faz dificuldade nenhuma, não. Peço oração pela conversão da minha família. Deus abençoe. Lourdinha Araújo, pastor César, o que fazer quando uma filha se casa e desvia da igreja e começa a vestir calças, shorts curtos e maquiagem, e ela vem em casa e eu não me alegro. Irmã, eu vou dizer uma coisa para a senhora, sabe? Pessoas sabendo que a sua casa e que a senhora não aceita esse tipo de coisa, eu fecharia a cara e dizer, olha, você me respeite, vem aqui na minha casa, mas venha vestida. Você precisa eu não vou na sua casa nua. E você, quando vier na minha, vista uma roupa. Tem que fazer, ter uma postura. Eu acho que isso não deveria ter nenhuma repetição. O dia que fosse pela primeira vez, tomasse uma decisão, quer vir me ver, é muito prazer te receber aqui, eu não vou te obrigar a ser crente, mas vestir, respeite a minha casa, me respeite como sua mãe, porque quem não honra pai e mãe, isso é uma desonra, isso é um filho desonrando a mãe, não é? Pastor César, peço orações por uma amiga minha que mora em Maceió, o nome dela é Ávila. Ela vai fazer uma cirurgia na cabeça sexta-feira, que Deus possa usar as mãos dos médicos para essa cirurgia ser bem sucedida. Bom dia, pastor. Qual é o
é o aperto que a noiva vai passar, irmã Carminha de Betim. Irmã Carminha, nós já vivemos num aperto. E o que nós estamos esperando, na verdade, o aperto da noiva é cada dia que nos aproximarmos mais da vinda do Senhor, nós vamos ter atos como esse que nós estamos tendo agora, que é uma situação de um aperto. E aperto da noiva é esse, eu não sei que aperto, né? Porque para você viver e manter sua fé já é uma coisa muito apertada. Agora, há muitas pessoas, o irmão Branham diz que a noiva vai ver o concílio mundial da igreja, vai apertar, quer dizer, vai estreitando, vai pressionando, vai trazendo uma pressão sobre a vida das pessoas, porque começa com um aperto psicológico e você começar a ver assim que você não tem saída. Mas quando estas coisas começarem a acontecer, nós vamos embora. Deus não vai deixar sua noiva passar aqui por uma situação de vexame aqui. É assim que eu creio. Canal Levi Leal, a pergunta é: no arrebatamento, quando os mortos ressuscitarem, alguns virão até nós e isso nos fará uma transformação em nós e ficaremos 40 dias ainda na terra, em alguma missão entre os eleitos? Será assim? Olha, irmão Levi, eu quero dizer assim, primeiro, quando a gente sabe que os mortos ressuscitam primeiro, está aqui na profecia de Paulo. Quando os mortos ressuscitados forem vistos por nós, é porque nós já não estamos mais em um corpo semelhante, um corpo como esse nosso. Alguma coisa já nos aconteceu. Se você pegar a mensagem Perguntas e Respostas número 158, o profeta William Branham diz assim, porque na verdade o que eu creio é que os mortos vão ressuscitar e nossos corpos serão transformados. Isso é uma coisa simultânea. Sabe? O irmão Branham diz que passará sobre nós um súbito impulso e então começaremos a ver os santos ressuscitados. Quer dizer, você só vai ver os santos ressuscitados quando o seu corpo estiver transformado. E a questão da ressurreição deve ao arrependimento da Bíblia, é meu desejo. Vai me dar uma versão das 28, dizendo que tinha 11 homens, Espírito Santo. Agora, a pergunta é, pai é nome? Filho é nome? A senhora é casada ou é solteira? Não sei, mas vamos dizer aqui, eu sou casado. Então, eu sou pai dos meus filhos. Eu sou filho porque eu tenho um pai e eu tenho um espírito. Mas o meu nome é pai, o meu nome é filho, o meu nome é espírito ou o meu nome é César? Veja, Deus é pai porque gerou a um corpo de carne chamado Jesus. É filho porque ele foi gerado e ele tem um espírito. Mas a Bíblia nos mostra que só existe um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, este nome é Jesus Cristo. É o nome no qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelou aos homens. Então, os apóstolos sabiam que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. E por isso a senhora vai no livro de Atos, e os apóstolos que receberam a ordem batizaram todas as pessoas em nome do Senhor Jesus. Se a senhora não foi batizada assim, usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Jesus Cristo, se batize, peça seu batismo agora mesmo. Não fique com um batismo diferente. A minha igreja faz assim, mas os apóstolos não fizeram. A sua igreja nunca recebeu esta ordem. Quem recebeu as ordens foi os apóstolos. E eles fizeram, e nós precisamos fazer conforme está escrito na Bíblia. Maria de Sapé. Irmã Maria, Deus te abençoe. Márcia. A Márcia de Sapé, né? É Márcia. Peço oração a meu favor, preciso, pela graça de Deus, ser cheio do Espírito Santo e ser liberta de antidepressivo. Vamos orar e creia. Eliane Lima, bom dia, pastor, por gentileza, qual é a sua igreja? A minha igreja é a igreja de Jesus Cristo, é aquela que crê na Bíblia, em toda a palavra de Deus. Essa é a nossa igreja. E convido a senhora para fazer parte dela também. Vamos crer em toda a palavra sem omitir nada. Esta é uma boa igreja para se congregar na palavra de Deus. João da Silva, bom dia, pastor, que Deus continue abençoando. A minha pergunta é, onde estarão 144 mil judeus no tempo do milênio? Olha, eu acredito que eles deverão servir os aposentos nupciais. Arley Henrique, pastor César, irmão de peço oração pelo meu sogro Milton Soares de Oliveira
e pela minha sogra Lourdes. Estamos orando, irmão Arley. Ilani Souza. Bom dia, explica qual a medida da cebola e do limão que Deus abençoe. Olha, irmão, uma cebola pequena, um limão e uma colher de mel, só isso. Rala a cenoura, espreme o suco da cenoura, depois pega o espreme da cebola. Rale a cebola, espreme o suco da cebola. A cebola é pequena, não vai pegar uma cebola com a cabeça desse tamanho assim. Né? O camarada vai tomar aquilo, vai pensar que ela tem uma cachaça, que diz que desce queimando. Uma cebolazinha pequena, esprema, e aí pega um limão, esprema também, põe uma colher de mel, ó, dá um tantinho assim, pô, mas olha, beleza, viu? Elias Alves, de Recife, pergunta: pode uma criança jejuar aos 8 anos? Não tem idade para ser jejuado. Lá no livro do Jonas, jejuou até cachorro, botou para jejuar. Cachorro, galinha, pato, peru, todo mundo jejuou. Pode jejuar, sim. Agora não vai fazer a criança jejuar o dia todo, não. Até a hora que ele aguentar só. Pastor César, eu gostaria de entender se o profeta tinha o ministério do Filho do Homem. Olha, todo profeta na Bíblia é chamado de Filho do Homem. Perguntaram se o irmão Brana era o artigo definido, o Filho do Homem. Ele disse: não, o Filho do Homem é Jesus Cristo. Eu sou um Filho do Homem, quer dizer, eu sou um profeta, não o profeta. O profeta é o Senhor Jesus. Então, o ministério do Filho do Homem, falando, quer dizer, é o ministério de Cristo manifestado em um homem, é uma outra história, não é? Muito bem, Felipe Zappellini. Acho que você, como pastor, não deveria usar este quadro na igreja. Muito boa a sua opinião, irmão Felipe. Está semelhante ao católico, é a imagem. Se não tem problema para você, mas está escandalizando. Não, irmão Felipe, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Deixa eu explicar uma coisa. Olha, na verdade, o povo é mal ensinado. O povo saiu de um extremo e caiu em outro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia proíbe fazer imagem de escultura. Lá em Êxodo capítulo 20, imagem do que há em cima no céu, do que há embaixo na terra e do que há debaixo da terra. Presta nas águas, né, debaixo das águas. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Quem foi que falou isso? Foi Deus para Moisés. E quem foi que mandou Moisés construir os 2 querubins que estão colocados em cima da arca da aliança? E se você pegar no livro da construção do templo, então tinha querubins desenhados, anjos, imagem do que há em cima dos céus, desenhado em todas as cortinas do templo. Quem foi que mandou fazer? Deus. O que Deus estava dizendo para Moisés lá? Não faça imagem de escultura do que há em cima do céu, nem que há embaixo da terra. Anjo não é de cima do céu? Mas o que Deus estava dizendo? Não se encurvarás a elas, nem a elas darás culto. Quando você tem qualquer imagem, você se encurva a ela e presta culto a ela, você está condenado por Deus. Aí sim. Mas o problema é que o povo parece que não lê a Bíblia e não é ensinado. É ensinado que você não pode fazer imagem de escultura. Tudo bem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, com todo respeito. Sabe, nós estamos falando ali de uma fotografia de Jesus, ou uma fotografia do profeta que está do outro lado. Poderia ser a minha fotografia que estava lá. Estava fazendo uma homenagem de alguma pessoa que você considera. Vou lhe dizer com todo respeito, eu acredito naquela fotografia que ela está ali por uma razão, porque eu acredito no ministério de um profeta. Este profeta não foi uma vez, teve muitas visões, aparição de Jesus para ele, e ele disse, esta fotografia é a que mais se assemelha ao que ele é. Nem disse que era aquela, disse que é o que mais se assemelha ao que ela é, ao que ele é. Agora, preste atenção, eu vivi num século diferente. Mas vou falar uma coisa aqui que é para escandalizar muita gente, então.
Se eu tivesse uma fotografia de Maria, eu não acredito que Maria salva ninguém. Acredito que Maria era uma pecadora. Mas a Maria é minha irmã. Você acha que eu não botaria uma fotografia da Maria lá na minha casa? Mas eu não ia adorar ela e dizer, ô Santa Maria, roga por mim, porque eu sei que não vale nada. Eu não vou pegar aquela fotografia que o senhor está vendo lá e chegar lá e ajoelhar diante dela, ô Jesus, me ajuda, que aquilo é um pedaço de papel e de vidro, você acha que eu estou brigando por aquilo? Não. Mas nós precisamos acabar com essa falta de conhecimento, sabe? Botar o pé no chão. O que a gente está fazendo? Nós estamos desconstruindo, aquela fotografia está lá, propositalmente para desconstruir pensamentos como esse, que escandaliza. Escandaliza por quê? Se escandalizar aquela fotografia, então eu não posso ter na minha casa, porque se eu tenho aqui, está errado, dentro de casa também está. Eu não posso ter na minha casa a fotografia de um boi na parede, ou a fotografia do meu pai e da minha mãe, porque eu estou idolatrando meu pai e minha mãe. Não, a gente tem que botar o pé no chão, é apenas uma fotografia, não é nada mais. Aqui é uma igreja, é uma casa religiosa que fala de Jesus e eu botei a fotografia de Jesus ali para que o povo se lembre de Jesus, mas nada que venha dizer que é para as pessoas adorar aquela fotografia, que aquilo é papel. E eu adoro a Deus e ensino o povo a adorar a Deus em espírito e em verdade. É assim que nós cremos. Agora, se você pegar a sua mesmo, viu? Quer cumprir a Bíblia no pé da letra? Então, pegue a sua identidade, sua carteira de habilitação e rasgue. Tire as fotografias que você tem na parede de boi, porque tudo é imagem. Agora, se você diz, não, eu tenho aqui a minha, mas eu não adoro, então também não adoro aquela lá, não. Qual é o erro? Você mesmo diz na Bíblia, não fala de imagem de Jesus. Então, você está contradizendo o que a Bíblia diz. Você diz, o irmão Brana... Hein? Tudo você diz, irmão Brana, e não diz Jesus diz. Meu amigo. É a mesma pessoa. Você mesmo disse que crê na Bíblia e fala da imagem de Jesus, então você... Não. Eu estou falando para o senhor, é isso. Ó, tem muita gente que diz que acredita na Bíblia, mas não lê a Bíblia. Como é que acredita? A Bíblia diz para não se curvar diante de imagem de escultura. Aqui não tem ninguém curvando diante de imagem de escultura. Então, eu não estou quebrando a Bíblia em nada. Estou dizendo que, na verdade, se o senhor então acredita, sabe, que você não pode fazer imagem, pegue a sua identidade e rasga, porque você é uma imagem. Ali está a imagem sua. Você quebrou a Bíblia lá, então. Não. Então, vamos para o entendimento, entender que cada coisa tem o seu lugar. Se é errado ter uma fotografia sua, é errado ter uma fotografia de qualquer pessoa, inclusive de Jesus. É assim. Anildo Fagundes, opa, rapaz, e aí a cobra? Tá vigiando a cobra? A formiga tá dando nela, viu? As formigas estão dando nela. Eu contei, agora acabei contando quem foi que sonhou, né? As formigas vão dar na cobra, irmão. Essa bicha vai querer sair, prega o cacete nela, mas vamos pegar os peixes. Deus te abençoe, pastor, irmão Anildo. Um abraço para o senhor, viu? Nós estamos aí na finalização de mais esta live e nós estamos agradecidos pela participação de todos os nossos irmãos. E se você, de alguma maneira, gostou daquilo que foi falado, por favor, deixa um like aí. Esse like aí não traz dinheiro para a gente, não. Like aí é só para dizer para o Google que você está gostando, para o Google mandar outras pessoas assistir também, só isso. E se você não faz parte da família Fé Perfeita ainda, não se inscreveu no nosso canal para acompanhar os nossos cultos, vá lá, se inscreva e acione o sininho e todos os cultos você vai ser lembrado. É isso que nós estamos pedindo às pessoas. Agora, nós vamos lembrar que hoje à noite, viu, irmão Anildo, nós vamos ter aí o irmão Abma hoje à noite falando sobre um projeto de assinaturas para que nós possamos ajudar os irmãos judeus, que nós devemos para eles muito, né? Eles foram cegos para nós termos visão, e para nós ajudarmos os judeus ao governo devolver terras que são do que Deus deu para Abraão, que é direito deles. Então, hoje à noite, o irmão Anthony Abman, lá do Canadá, vai falar sobre este projeto lá em Israel.
Convido a todos para participar hoje à noite. E a nossa oração agora em favor de todos os que querem receber oração, que crê. Vamos fechar nossos olhos, vamos aquietar nosso espírito e vamos agora olhar para Jesus. É assim, ó. Eu não chamo as pessoas para olhar para quadro, viu, irmão? Estou chamando as pessoas a olhar para Jesus. Feche os seus olhos e olhe para Jesus e peça a Ele o que você precisa. Peça a Ele por estas pessoas que vão ser cirurgiadas. Peça a Ele pela sua saúde. Peça a Ele para te livrar deste antidepressivo. Peça a Ele para pôr fim neste coágulo que está na sua perna, irmã. Vamos pedir a Ele, vou juntar a minha fé com a tua nesta hora, vamos formar esta corrente de fé e vamos crer no que Jesus disse, tudo que você pedir. Não é que o pastor pedir, é que você pedir. Crendo, você receberá. Então, meu momento é fazer você pedir. E eu estou somando, dizendo, Jesus, sê misericordioso com cada pessoa que nesta hora prostra-se diante do Senhor, roga a Ti por Tua misericórdia, pede por saúde, pede por paz, pede por transformação de parentes, de amigos, pede mudança na vida. Ó Senhor Jesus, seja misericordioso com todos. Nos livre dos males deste dia, das tribulações, das aflições, das astutas ciladas de Satanás. Senhor, o diabo quer adoecer o teu povo, mas o Senhor levou essas doenças. E tudo o que nós queremos é que o Senhor apenas force a Satanás, mostrando para ele que o Senhor já pagou nossas dívidas, e ordene que estas doenças desapareçam da vida dessas pessoas e que esses demônios, espíritos atormentadores, sejam obrigados a deixar os corpos, para que as pessoas vivam e tenham saúde e sejam agradecidas a Ti. Salve aqueles que precisam de ser salvos. Abra os olhos do entendimento para quem não compreende a Tua palavra. Dê-nos o Teu Espírito Santo, que é quem nos ensina todas as coisas. Oro por aqueles que vão se submeter a qualquer tipo de cirurgia, que a mão do Senhor seja com a mão do médico e que eles sejam bem-sucedidos e que o organismo reaja para a recuperação. Peço a Tua bênção, no nome santo de Jesus, não deixa a doença chegar na casa do Teu povo. Cubra-nos com o Teu sangue. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Estou esperando você hoje à noite, às 7h30 da noite, nesta live. Meu abraço a todos, um grande shalom a todos vocês. Deus vos abençoe. Amém.